Estamos mais uma vez aqui levando para vocês uma mensagem de assuntos pertinentes, abusos e que talvez interesse a você brasileiro, talvez interesse a você, cidadão do mundo, saber o que aqui acontece, já que este nosso município é um município cosmopolita. Você que está nos vendo, está nos ouvindo, já esteve talvez aqui em Búzios e sabe exatamente o que eu estou falando. Tem certeza daquilo que eu estou dizendo. Tenho aqui na minha presença um cidadão que posso dizer buziano, porque tem uma propriedade em Búzios. Jorge Tardan. Jorge Tardan tem uma propriedade num empreendimento chamado, naquela ocasião, Resort Brizes, ou Brizes Resort, nome pomposo, e ele comprou 3 unidades dentro desse Brizes Resort. Esse Brizes Resort veio a ter outros proprietários, o empreendimento, veja bem. Depois passou a ser Blue Tree e hoje já está com um 3º dono. Muitas coisas aconteceram com relação a esses cidadãos que compraram as unidades. Talvez até eles se sintam lesados com relação a esse assunto, que para eles, na ocasião, estava muito enfeitado. Então, Tardan, espero que você explique exatamente o que eu estou tentando passar para aquele que está nos vendo e ouvindo. O que você sente depois desses anos todos e quando você adquiriu, a data em que você adquiriu as suas unidades dentro desse empreendimento? Joel, é uma satisfação enorme, um prazer ser convidado a participar desse programa para falar de Búzios. A gente sabe que Búzios gera uma expectativa, é um sonho, é um desejo, é uma referência não só do Brasil, mas uma referência no mundo enquanto um destino. E eu, como outros companheiros que compraram aqui em Búzios, a gente estava perseguindo esse sonho de ser buziano, o que você me chamou de buziano, que muito me honra e me orgulha, mas esse sonho, esse desejo, ele ainda é um, vamos dizer assim, pesadelo, né? Esse empreendimento que tanto prometeu para quem empreendeu e gostaria de ter essa casa ou esse empreendimento em Búzios e botou ali recursos para comprar, porque realmente foi prometido um paraíso na terra. Búzios é um paraíso, mas esse empreendimento então me dava esse pedacinho de paraíso. Compramos isso com uma promessa maravilhosa e esse empreendimento, para ser cumprido, prometeu também retorno para a comunidade, notadamente do entorno. É claro que ele poderia trazer ganhos para a cidade de Búzios, considerando que é o maior empreendimento hoteleiro da cidade de Búzios. Até hoje é o maior empreendimento hoteleiro de Búzios. No entanto, os construtores que prometeram um sucesso total e absoluto, inclusive de remuneração, não conseguiram honrar, nem com compromisso com quem botou dinheiro investindo, adquirindo ali uma unidade, meu caso e de tantos outros, assim como também não honrou o compromisso com a comunidade. Em razão dessa frustração inicial, nós compramos Brizes, né? E até hoje todo mundo aqui em Búzios chama aquele empreendimento de Búzios porque ele foi lançado com toda a pompa e naturalmente você tem até matéria e você, Joel, que é uma pessoa que todo mundo aqui em Búzios conhece, que é uma referência, certamente naquele momento foi consultado e também deve ter se iludido, né? Isso é bom para Búzios. Eu li a matéria daquele momento, né, dizendo que vocês aprovaram o investimento e eu também aprovaria. E se eu fosse um morador, que eu tivesse uma atividade social, não, peraí, é bom para o município. E realmente o empreendimento é grande, é maravilhoso, é bonito, só que ele não cumpriu com as obrigações com as adjacências, ou seja, com a comunidade. Em razão disso, nós entramos com vários processos e esses processos estão em andamento. Lamentavelmente, a justiça é lenta
E no curso desses processos, gente, então eu comecei a demandar reclamando o prejuízo, a frustração que nós investidores enfrentamos, ou seja, a incorporadora, a construtora, a operadora não cumpriu com a obrigação e nós começamos a reclamar na justiça os nossos direitos lesados. Só que com o aprofundamento dessas reclamações, eu como advogado, descobri que nós tínhamos um TAC, né? Um TAC, nós, porque o empreendimento tinha um TAC, que foi ocultado dos investidores. Esse TAC, então, seria compromisso com a comunidade de Búzios, notadamente aquela do entorno, sem braça. E esse TAC, então, me interessou. Eu fui buscar esse TAC. E o TAC foi feito com o Ministério Público Estadual. Em razão desse TAC, o empreendimento foi concluído. O Ministério Público, no primeiro momento, embargou a obra, né, questionando danos ambientais, e a fauna, a flora, e aí eles fizeram promessa de compensações para o meio ambiente, para a comunidade, e aí o Ministério Público liberou e a obra prosseguiu e concluiu. Só que eles não cumpriram com essas obrigações assumidas com o Ministério Público e a Prefeitura de Búzios participou desse TAC e também não cumpriu com a sua parte. Ok, então isso me interessou. Eu falei assim, não, peraí, a questão é de honra. Os investidores foram lesados, mas a comunidade também foi lesada. E, como advogado, estou nesta luta desde 2011. Veja, o empreendimento foi entregue em 2010. Então, hoje, né, agora, 2018, ou seja, 7 anos, quase 8 anos depois da minha luta, em março desse ano, 2018, eu me tornei síndico deste empreendimento, depois de tanta batalha judicial. Só que o empreendimento hoje tem um rombo de 22 milhões. E nós estamos vivendo uma dificuldade tremenda, em razão, inclusive, da morosidade do judiciário. E aí, como síndico, eu estou fazendo todo o esforço para que os investidores tenham os seus direitos, os seus danos reparados, o que é difícil, mas não é impossível. Mas não quero só isso, eu não desejo só isso. Eu desejo que esse empreendimento faça parte da comunidade onde ele está inserido. Ou seja, que quem empreendeu, ou seja, quem construiu aquilo ali, incorporador e construtor e prefeitura, cumpram com a sua parte. Ou seja, que esse TAC seja efetivamente cumprido. E para isso, nós estamos executando esse TAC na Justiça Federal, ou seja, São Pedro da Aldeia, que é a justiça competente federal para, enfim, onde a gente pode executar esse TAC. E aí, ô Joel, quando você me traz aqui para Búzios, para o estúdio, para falar desse empreendimento, e com a sua participação, com o seu envolvimento, eu sinto, caramba, eu vou buscar força no município para mostrar o seguinte: existe gente honrada que vai fazer tudo para cumprir aquilo que foi prometido. 8 anos depois, a comunidade olha para o empreendimento e sente aquilo ali foi um mico, porque não cumpriu com a parte dele. O empreendimento continua bonito. Para a gente, é mico porque deu prejuízo e nós temos um rombo de 22 milhões. É mico para a comunidade, por quê? Porque prometeu e não cumpriu. Peço esforço de vocês, daqui de Búzios, para que junto a gente faça esse TAC ser cumprido, porque é bom para o empreendimento, mas é muito melhor para a comunidade do entorno. Tardan, na verdade eu estou aqui, até nem como entrevistador, eu estou aqui como um advogado do diabo. Por quê? Teve momentos que eu fui protagonista, na época da execução
desse empreendimento. Lutei para que ele existisse porque eu via vantagens, como você viu vantagem comprando unidades. Vi vantagem porque eu sou morador de Tucuns e via vantagem nisso. Eu via o interesse da comunidade, daqueles que estavam ao redor do empreendimento, que seria a comunidade lá de Sem Braço e a comunidade de Tucuns, que iam ser beneficiadas com este empreendimento. Você se sentiu também beneficiado? Vou comprar 3 unidades, você não comprou uma só, comprou 3. Então todos pensaram que aquilo ia trazer um benefício, quer dizer, não só aqueles que aqui não moravam, como aqueles que moravam aqui também. Na ocasião, eu me lembro que lutei por isto aqui, lutei por esse empreendimento. Na Câmara dos Vereadores lá, no Rio de Janeiro, na Assembleia Legislativa, aqui junto à Prefeitura, eu lutei por esse empreendimento e briguei com uma entidade que era, naquela ocasião, a Viva Bus, que não deixava que isso fosse acontecer, porque defendia aquela famosa Dunas de Tucuns, que eu reitero sempre, nunca existiu Dunas de Tucuns. Existia, sim, um areal muito grande na praia de Tucuns, alto, e que caminhões e caminhões na construção da estrada Cabo Frio Búzios vinham aqui, tiravam areia e foram fazendo uma buracada enorme. Alguns lugares ficaram com morros. Mas a Dunas de Tucuns criaram, essa Duna de Tucuns foi criada pelo homem. Depois veio uma outra atividade aqui, que foi lá em Manguinhos, que tinham que aterrar ali onde tem o posto de gasolina hoje, e começou a tirar areia daqui. Era muita areia que ela tirava. De outro lado, aquela passagem lá de São José, que no passado passava-se de canoa, onde é a estrada hoje, ali era um alagado, como muita parte daqui de Tucuns era alagado também. Quem sabe da história, quem leu sobre a história de Tucuns e quem viu filmes daquela época, ou fotos daquela época, melhor dizendo, sabe do que eu estou dizendo. E eu posso dizer com conhecimento de causa e efeito. Cavei uma cisterna na minha casa, numa profundidade de quase 2,5 metros a 3 metros, e encontrei garrafas inteiras. Aquilo tudo foi aterrado com o quê? Com as areias daquela parte que dizem as Dunas de Tucuns. Então isto eu falei naquela ocasião, que a agressão à fauna e à flora não estava havendo nenhuma ali, até porque já não existiam mais aquelas batatas de praia. Então, mais uma vez, eu reitero aqui, tá? Não estou aqui nem como entrevistador, nós estamos fazendo aqui um bate-papo. Esse bate-papo, por quê? Eu reitero também, fui algumas vezes protagonista e outras vezes eu fui apenas coadjuvante, mas trabalhei para que acontecesse esse empreendimento lá. E você sonhava com ele também. Sim. Nós sonhávamos lá. Agora eu vou falar da minha parte, você falou da sua parte. Nós sonhávamos em ter aquele esgoto nosso lá de Tucuns canalizado. Tudo isso estava dito lá, que ia ser feita uma enorme estação lá dentro do Brises, fazia parte do TAC, esse TAC que você falou que eram 11 itens. E essa cisterna grande, essa estação de água, levaria todo o esgoto que depois ia ser tratado e ia para a estação de São José. Isso faz parte do TAC, porque eu participei lá naquela ocasião. A tecnologia transforma uma sala de aula. Transforma o improvável em possível. Transforma o observar em viver. Transforma conteúdo em interesse para o aluno. Transforma o conhecimento em desenvolvimento. Transforma a educação em parte de você. Positivo Tecnologia Educacional. Ajuda você a transformar o ensinar em aprender. Os anos foram passando, 8, como você está dizendo. Nós vimos o benefício no início. Podemos dizer
que moradores de Búzios tiveram, de Tucuns principalmente, tiveram emprego ali. Cursos foram dados lá. Essa parte foi cumprida lá. O restante, nada foi cumprido. Quando eu comecei a lutar já para que este TAC viesse à tona e fosse cumprido, aí muda o prefeito, mudam-se os entendimentos. O Brizes, a administração do Brizes acusava o poder executivo, quer dizer, os poderes constituídos de não cumprirem a parte dele. A prefeitura já dizia que o Brizes não cumpria a parte dela. E quem foram os prejudicados? Os cidadãos buzianos, os munícipes, e aqueles que mais estavam envolvidos ali, que eram os moradores de Tucuns e os moradores de Sem Braço. E agora eu estou sentindo que os tentáculos dos prejudicados, com relação aos prejudicados, vão muito mais longe. Aqueles que compraram unidades sonhando em ter ali o seu cantinho nesse paraíso que é Búzios, viram abortar esse sonho. Quer dizer, podemos dizer que o resort Brizes foi uma vitória pífia daqueles que compraram as suas unidades e daqueles que achavam que iam ser beneficiados, esses munícipes, que achavam que seriam beneficiados naquele acordo feito entre a prefeitura, aquele acordo PP particular, né, feito com a prefeitura, e que iam ser cumpridos. Nenhum desses itens do TAC foi cumprido. E eu acredito que você, na sua luta, vai fazer com que alguma coisa aconteça para nós, munícipes, para nós, buzianos, que aqui residimos, e para vocês que se sentiram prejudicados. Concorda? Ô, Joel, eu estou aqui exatamente em razão da aproximação que fiz. Tive a honra de conhecer ali na comunidade de Sem Braça, né, o Clóvis, que tem ali... Clóvis Silva, né? O Clóvis Silva. Ele tem ali, ele preside ali, que é uma coisa que eu fico até arrepiado quando falo do Clóvis, porque eu fui lá, conheci o Clóvis, sei a figura que ele é, conheci a ONG que ele tem, sem recurso, sem apoio de nenhum poder constituído, ele faz o que faz. É uma pessoa que eu tenho um respeito, uma admiração, desde o início, porque eu vi o que ele... Ninguém me contou, eu fui lá e vi. Então, o Clóvis, que tem ali uma associação, que na verdade é uma ONG, que na verdade é um clube recreativo, ou seja, ele faz tudo ali, ele está lá com muita dificuldade, e eu falei, caramba, nós temos aqui uma pessoa com essa determinação, com essa garra, e com essa disposição, e com essa humanidade, que pode, inclusive, integrar esse TAC, ou seja, união de esforços. Através do Clóvis, conheci você, que sei, né, hoje eu tenho certeza da penetração que você tem em todos os entes sociais de Búzios. Onde tiver uma atividade social, tenho certeza que você de alguma forma está inserido ali. Então, espero contar contigo. Tenho certeza que já conto com o apoio do Clóvis para fazer desse limão, que foi o empreendimento Brizes, né, uma limonada. Porque nós que compramos, já disse, fomos vítimas. Vocês foram vítimas. Então, essas duas vítimas, nós temos ali, o empreendimento está de pé, é bonito. Então a gente tem que fazer aquilo funcionar direito e fazer tudo para que aquilo cumpra com aquilo que foi prometido. Tanto para os investidores, que é difícil porque o prejuízo é 22 milhões hoje acumulados, mas com apoio aí sim. E aí esse é o esforço que eu espero conseguir aqui, acho que estou conseguindo com o Clóvis, com você e naturalmente com todos que quiserem juntar esforços para que a gente faça a prefeitura forçar aqueles empreendedores, construtor, incorporadora e operadoras, cumpram com suas obrigações. Esse esforço é necessário, sabe por quê? A execução desse TAC está em andamento e ela está na Justiça Federal de São Pedro da Aldeia, que é a justiça competente. E aí,
Eu estou executando esse TAC, eu estou dizendo quando eu digo eu, estou dizendo nós, empreendimento. Nós temos lá uma associação das pessoas que foram, entre aspas, aqui, vítimas de verdade daquele empreendimento. Só que a juíza que está responsável por esse processo, com uma certa razão, entende que a associação não tem pertinência temática com o município. Ou seja, as obrigações que estão no TAC para fazer o canal, para fazer uma escola de educação ambiental, e, enfim, melhorar a estrada, criar um centro de convivência social. Então, o que a juíza, com alguma razão, está entendendo? Caramba, a associação que está lá no Rio de Janeiro não tem pertinência temática com esse entorno. E aí, estou lá com o Clóvis, você tem pertinência temática. Hoje eu sou síndico e eu reconheço que vocês também foram vítimas. Então, vamos fazer o seguinte, desse limão que é o Brizes, vamos fazer uma limonada, vamos juntos fazer com que os responsáveis pelo prejuízo ambiental, se causou pouco, mas causou prejuízo social, vamos fazer com que esse limão vire uma limonada juntos. Esse é o meu objetivo aqui, aproximar aquele empreendimento da comunidade. Lá no início, é verdade, você empregou naquele empreendimento, principalmente na construção, mas hoje pode empregar muito mais. Por exemplo, através da entidade do Clóvis. A entidade do Clóvis pode funcionar como formação de mão de obra. A gente pode ter, o espaço é grande, de repente, com o apoio da prefeitura, dentro daquele empreendimento, formar uma escola ali de culinária, por exemplo. Búzios tem demanda para isso. Né? No período da temporada, uma quantidade enorme de pessoas que precisam de contratar gente, e tem gente com pouca formação na área de culinária, na área de hotelaria. A gente pode ter uma mini escola ali com a participação da comunidade, espaço para isso e disposição para isso não falta. Mãe, posso arrumar a cama por você? Eu posso trocar as lâmpadas da sala por você. Eu posso chegar cedo em casa por você. Mas tem uma coisa que eu não posso fazer por você. Mamografia. Se eu não fizer por você, faça por mim. Se você tem mais de 40 anos, faça a mamografia. Descobrindo o câncer de mama logo no início, as chances de cura são de até 95%. Cuide-se e viva melhor ao lado de quem ama você. Veja só, Tardan, eu vejo dois aspectos aí. O primeiro aspecto é o daqueles que se sentiram lesados, que é o aspecto lá do Brizes. Você dentro desse contexto. E você está lutando para que vocês consigam superar esses problemas. E que eu faço uma pergunta aqui agora. De Brizes passou a ser Blue Tree. Foi um outro grupo que assumiu aquilo, comprou o empreendimento, não sei como é que aquilo agiu, como é que foi essa formatação. Você ainda estava lá. Você fazia parte desse contexto ali como proprietário. Vocês foram consultados com relação a essa nova propriedade que surgiu ali, que é o Buitri, e agora o Buitri sai fora, vem um outro proprietário. Vocês, proprietários das unidades de alimento, foram consultados? Joel, a sua pergunta é de uma relevância enorme, porque esse empreendimento, com a configuração que ele se apresentou aqui em Búzios, ele tem um quê de muita... É uma novidade muito grande do ponto de vista da constituição jurídica da coisa. O nome disso, juridicamente hoje, que é regulado pela CVM, se chama Combo Hotel. O que é isso? É um condomínio e hotel ao mesmo tempo. Então você que comprou era um condômino, mas esse condomínio estava, vamos dizer assim, entre aspas aqui, arrendado a uma operação hoteleira. No nosso caso, a bandeira, então vamos chamar, quem operava a parte hoteleira era uma bandeira internacional Brizes. E esse nome foi tão forte que todo mundo aqui em Búzios chama de Brizes até hoje. Então, essa operação aqui, hoteleira, o que aconteceu? Com a nossa inexperiência, achando que o negócio era fantástico, e confiabilidade, compramos um negócio que achava que rendia.
O que aconteceu? Houve uma gestão temerária, porque essa primeira bandeira nos levou de forma indevida recursos, não prestou contas daquilo que fez. Então, para não falar um termo mais pesado, né, não performou, ou seja, não cumpriu com aquilo que prometeu. A incorporadora vendeu isso para a gente, ela prometeu isso, a construtora incorporadora, eles que trouxeram, eles que criaram isso. Ok, como a gente percebeu que esta performance, ou seja, não estava acontecendo com a Brises, nós fizemos um esforço tremendo para tirar a Brises daqui, de Búzios. Nós que compramos. E aí, a construtora incorporadora, não, o problema é que essa operadora é ruim, ela, enfim, perdeu Costa do Sauípe, que eles operavam lá em Costa do Sauípe, que também era um sucesso na época, e aí começaram a colocar toda a responsabilidade na operadora. Eu, com um processo jurídico aqui em Búzios, uma ação civil pública, consegui afastar essa bandeira Brises. E aí, naturalmente, entregamos, olha, o problema para a incorporadora. Incorporadora, vocês estavam dizendo que o grande problema do fiasco, do fracasso, é da operadora Brises. Quem pariu o Mateus, que o embale. Então, tome de volta e faça isso funcionar. E assim aconteceu, e eles, então, arrumaram e colocaram no lugar da Brises a Bluetri. Pior do que a encomenda, porque realmente a Bluetri foi muito mais perversa, mas muito mais perversa, inclusive com o município, porque não pagou o ISS do município, não pagou, né, o passivo trabalhista, não fez os recolhimentos, que tem inclusive a parte aí que envolve crime de apropriação indébita, não pagou os recursos do município. Então o município hoje olha para aquele empreendimento com uma certa reserva, porque não pagou com a sua obrigação, e não pagou com a obrigação trabalhista, e foi embora, e deixou esse rombo no nosso colo. Sobreviveu a tudo isso. Agora que o mundo mudou, será que a gente aprendeu? Normas e equipamentos de segurança já existem, mas precisam de todos nós para funcionar. Faça a sua parte. Sistema FIENG, por uma indústria mais segura. E a incorporadora tem responsabilidade com isso, porque foi ela que ajudou a substituir essa operação. Então nós temos esse mico aqui. E qual é o meu compromisso? Tentar, hoje, mostrar para a Justiça, mostrar para o prefeito, inclusive para a comunidade, olha, os investidores foram vítimas de uma operação quase que macabra, muito ruim, maldosa, capciosa, que nos deixou numa situação muito ruim. Os minoritários, ou seja, as pessoas que adquiriram aquilo, estão revoltadas e estão com vontade de fazer aquilo funcionar. O rombo é muito grande, mas é possível fazer funcionar, porque está de pé, é interessante, não vale a pena fechar aquilo ali, porque emprega mais de 300 pessoas aqui no município, e com esforço, determinação e garra, e com esse novo momento, porque a justiça agora também é diferente. Lá atrás, eu não vou falar o nome de juiz nenhum aqui, nós tínhamos, né, uma justiça um tanto quanto comprometida com outras coisas. Hoje nós temos aí exemplos de lava-jato, porque passar a perna no outro está ficando mais difícil no Brasil. Olha só, eu já vejo aí um outro ângulo. Eu pergunto para você, nós temos aqui em Búzios uma associação de hotéis que ela é muito bem gerida por um presidente, e ela está hoje atuando dentro de todas as áreas de Búzios. Eu tenho certeza que se vocês tivessem recorrido à associação de hotéis, vocês teriam uma solução. Também vejo aí uma outra forma de vocês buscar essa solução. Muito bem, essa é uma
Proposta assim, um pouco distante, mas eu estou passando para vocês. E eu posso até fazer aproximação com a Associação de Hotéis, porque eu faço parte do Conselho Fiscal. Muito bem. Então, João, veja o seguinte, hoje eu sou síndico do empreendimento. O síndico responde pela manutenção, zelo, fiscalização da infraestrutura do empreendimento, vamos dizer, dos equipamentos do empreendimento. Nós temos aqui uma operação hoteleira. Então, sobre esse grande empreendimento, né, nós temos a primeira operadora, Brizes. Fiasco total, absoluto. Gestão temerária. Segunda operação, sobre este complexo imobiliário. Segunda operação, nós tivemos aqui uma operação ostentada pela Blutri. Gestão temerária, fiasco absoluto. E nós temos uma gestão hoje precária e irregular. Então eu, como síndico, eu tenho que mostrar para as pessoas que compraram e que são vítimas desse empreendimento como resolver a operação hoteleira. Nesse sentido, muito embora eu não seja do segmento de hotelaria, esta aproximação, né, com a Associação dos Hotéis de Búzios e com as entidades interessadas no desenvolvimento social, econômico, turístico de Búzios, todo o interesse do mundo para fazer essa aproximação. Eu estou aqui, eu não quero funcionar como uma coisa isolada de Búzios. E, lamentavelmente, esse empreendimento, desde que ele foi entregue e não cumpriu com sua parte, ele virou uma coisa à parte de Búzios. Isso tem que estar integrado com a cidade. Isso não é uma cápsula dentro de Búzios, isso faz parte de Búzios. Isso tem que ser incorporado e assimilado por Búzios, e esse trabalho eu tenho certeza que você vai me ajudar a construir. A proposta está feita aí agora, e eu estou pronto a colaborar com você. E eu falei, então, que tinha um outro aspecto. O outro aspecto era o munícipe. Então, o munícipe, ou aquela comunidade do entorno, ele vai ficar, vamos dizer assim, amparado dentro desta ONG do Clóvis Silva, que você vai fazer com que se agregue esses esforços do Brizes, a administração, no cumprimento do TAC, não só naquilo que venha trazer o benefício para vocês, que têm as unidades lá dentro, como aqueles que estão lesados em volta. Então, é esta a intenção. Exatamente. O Joel, e aí o Clóvis, que eu tenho certeza que vai nos assistir, a mensagem para o Clóvis, e eu vou falar pessoalmente, saindo daqui, vou procurar o Clóvis. Estou fazendo aqui um convite, nós estamos gravando isso. O Clóvis, a entidade dele, eu vou pedir para que ele funcione como amicus curiae. O que é amicus curiae? O novo Código de Processo, 2015. Estou dizendo que muita coisa mudou no Brasil. A justiça tem que ser outra, a resposta tem que ser outra. Em 2015, com a reforma do Código de Processo Civil, o Código de Processo Civil criou um instrumento jurídico novo, uma ferramenta nova, chamada amicus curiae. O que é amicus curiae? Amigo da corte. Estou chamando a entidade do Clóvis para integrar a execução desse TAC, para mostrar para o juiz, esse TAC tem que ser cumprido. Foi uma promessa, ele tem que ser cumprido. E Joel, como amicus curiae, pode ser uma entidade, pode ser uma pessoa. Eu estou te convidando para ser amicus curiae desse TAC, porque você foi protagonista, você ajudou a defender a construção desse empreendimento porque enxergou que era bom para Búzios. E desde que cumpra com aquilo que está prometido. Agradeço a confiança. Eu acho que se eu também já faço parte dessa ajuda ao Clóvis e a entidade dele, como eu acho que ela é fabulosa, o que ela faz aqui em Búzios, nenhuma outra faz, sem recursos nenhum de fora, eu estou pronto a colaborar. Vrogel, ou Tardan, eu acho que encerro aqui com chave de ouro esse nosso bate-papo. E tenho certeza que você pode entrar lá na nossa programação, na nossa grade, lá você vai ver essa nossa entrevista, que foi mais um bate-papo, e ver o que você, como ela vai ser publicada para o mundo todo, ela é viabilizada para você também. Tenho certeza que você vai obter louros bastante produtivos do que nós aqui encetamos hoje.
Nós vamos fazer isso. Muito obrigado, Dardan. Joel Figueiredo, TV Plus, Canal 10. Obrigado.